Muito bom dia, que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Nós estamos reunidos aqui neste lugar para falarmos um pouco mais e reconhecermos a esse Deus que nos ama de uma maneira muito, mas muito especial. E o desejo do meu coração nessa manhã é que o Senhor fale de uma forma muito especial com você. Isso mesmo, você que está conectado aqui no canal da Igreja Batista Prudentina, viu? Eu quero pedir para você curtir essa transmissão, você que está aí, acompanhando este culto, participando deste culto online, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma muito, mas muito especial. E se você tem motivos de orações, que você possa colocar aqui no chat. Deus, o soberano Senhor a quem servimos, conhece o nosso coração e Ele ouve a nossa oração e o nosso clamor de um jeito todo especial. Se você ainda não enviou o link dessa transmissão para algumas pessoas, que você possa enviar e este domingo possa ser um domingo abençoado, cheio da presença de Deus, da manifestação do Senhor na sua vida, a começar por este culto. Que Deus fale ao seu coração e durante esse dia a presença do Deus Todo-Poderoso esteja à sua vida. Desde já eu quero deixar um convite para você. Olha, hoje nós estaremos nos reunindo aqui presencialmente às 19h30 e você é nosso convidado para estar conosco aqui, viu? Você pode fechar os seus olhos para que a gente possa orar. Deus amado, eu oro em nome de Jesus pela vida de cada pessoa, Deus, que se encontra, Deus, neste momento, participando deste culto na internet. Deus, que o Senhor possa visitá-los onde estão, Deus, e de uma forma muito especial, o Teu Espírito Santo possa falar com eles, Deus. Obrigado por esse ajuntamento aqui e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós somos o ajuntamento do povo santo de Deus.
para bendizer o nome desse Deus que nos salva, que cuida de cada um de nós. Todos numa só voz.
devolve a vida a razão e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao Você crê que Deus, o soberano Senhor, Ele está presente na sua vida e Ele está atento ao clamor do teu coração? Nós cremos e por isso nós vamos orar nesse momento, apresentando os nossos motivos ao Senhor, né? Se você ainda não colocou aí os seus motivos no chat, pode ir colocando, né? E nós vamos estar orando neste momento, né? De uma forma muito especial. Olha só, o pastor Erickson está pedindo oração pelo senhor Luiz Moreto. O senhor Luiz Moreto está internado, está no CTI, ele não está bem, está com baixa imunidade. O pastor Erickson esteve, né, durante essa semana ali com o filho e o filho compartilhou um pouquinho ali da luta que eles estão tendo como família. E eu queria que neste momento, né, nós como igreja do Senhor, nós possamos estar apresentando a saúde do senhor Luiz Moreto, né, Luiz Moreto Vicentim, crendo que Deus é o Senhor que tem ouvido as nossas orações e Ele é o Deus que está atento ao nosso clamor, né? O irmão Marcos Mendonça também fez cirurgia na mão essa semana, está se recuperando, logo já vai estar completamente restaurado e é com gratidão que nós agradecemos, né? A Nodata, mãe da Mari, também foi para casa essa semana e nós estamos gratos ao Senhor e agradecendo também as orações que os irmãos têm apresentado, né? E durante esse tempo nós estivemos orando por ela e Deus, o Senhor, Ele ouviu e ouve o nosso clamor. Olha só, tem um pedido muito especial, né? Nós sabemos que foi deflagrada lá a guerra que está acontecendo ali entre a Rússia, né? E entre aquela outra nação ao lado ali, a Ucrânia. E nós temos missionários ali naquele país, na Ucrânia, né? E nós estamos aqui apresentando um pedido do nosso diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, o João Marcos. Ele mandou um pedido de oração para que a gente possa orar pelos nossos missionários. Para que nesse tempo de tanta dor em famílias ali que serão devastadas por aquilo que está acontecendo, que esses missionários sejam colocados como instrumentos do Senhor ali no meio daquela população. E nós vamos clamar para que Deus traga entendimento, quebrantamento aos corações daqueles líderes mundiais, para que eles possam se submeter, né, a um Deus todo-poderoso, que é aquele que pode sim fazer uma guerra cessar. Que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas, que Deus se manifeste de uma forma muito especial. E eu queria desafiar você a continuar orando por isso, né? Para que Deus capacite aqueles missionários a serem instrumentos do Senhor ali naquele lugar, ali naquele país. Olha só, essa semana nós tivemos também ali, né, ajudando a irmã Tereza na mudança da casa dela. Tereza, que Deus abençoe e você possa ser muito feliz ali onde você está, né? Tivemos ali o Alejandro e o Felipe, né? 2 venezuelanos nos ajudando. Quero agradecer vocês de uma forma muito especial e que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Você já escreveu o seu pedido aqui no chat? Nós vamos orar por cada pedido que você tem colocado aí. O Senhor, que é o soberano Deus, sabe aquilo que temos clamado e neste momento nós vamos orar por todos os motivos. Pai amado, apresentamos cada um desses motivos, ó Deus, que os teus filhos têm colocado aqui no chat, pessoas que têm clamado ali, Deus, por problemas de saúde, que o Senhor possa visitá-los de uma forma muito especial, Deus. O Senhor é Deus provedor, ó Deus, aqueles que estão necessitados, ó Deus, de emprego, de sustento, Deus, visite-os de uma forma muito especial, Deus, que eles possam perceber o amor do Senhor. Tanta gente feliz, Deus, agradecendo a Deus pela bondade do Senhor, pela graça, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, pessoas agradecendo por terem conseguido emprego. Deus, que o Senhor possa, Deus, continuar a abençoá-los de uma forma muito especial. Nos lembramos neste momento por aquelas pessoas que estão passando por luto, por perdas. Visite-os de uma maneira muito especial. A família Cieplin, visite ali, Deus, a cada um deles de uma forma especial com a perda do Arnaldo.
Deus, e que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre a vida deles. Paizinho, clamamos, ó Deus, pela Ucrânia, Deus, que o Senhor tenha misericórdia daquela população, de pessoas que hoje estão chorando a perda de entes queridos, ó Pai. Use nossos missionários que estão ali naquele lugar, Deus, para que eles sejam instrumentos do Senhor ali onde eles estão. Lembramos do Luiz Moreto, Deus, visita ele naquele leito de hospital. Clamamos por plena restauração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem restaurado a saúde daqueles que temos apresentados diante do Senhor, e é com muita gratidão, Deus, que nós oramos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Paizinho, porque nós confiamos no Senhor, nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Perdão como o seu, nem vida como a que viveu, nem dom maior, não há. Não há no céu imensidão maior que as bênçãos das suas mãos. Deus como tu. Ó, o Miguel tá batendo palma, vamos bater palma com ele?
Mantenha o foco na esperança, é o tema da mensagem de hoje. O desejo do meu coração é que o Senhor possa ensinar preciosas lições ao seu coração, principalmente quando a gente está passando por um momento de lutas e batalhas. Você é uma pessoa que já enfrentou lutas difíceis na sua vida, ou talvez você que está aqui participando deste culto, você tenha enfrentado lutas bem fortes, lutas terríveis aí dentro do seu coração. Sempre que nós enfrentamos lutas nas nossas vidas, Satanás às vezes ele usa toda a situação que está acontecendo com o objetivo de abalar as estruturas do nosso coração. E muitas vezes isso pode nos levar a abandonarmos a nossa fé, e isso vai fazer com que muitas vezes nós percamos a esperança, porque nós não conseguimos mais ver solução ou soluções para aquilo que está acontecendo. E se não cuidarmos, nós corremos o risco do amor esfriar dentro do nosso coração. Quando passamos por lutas, nós precisamos clamar por discernimento dos altos céus. Na última semana nós aprendemos um pouquinho com o apóstolo Paulo, através do exemplo de vida dele, que ele falava ali em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele discursou a respeito do amor, e lá nos últimos versículos ele dizia assim: olha, mas aquilo que permanece é a fé, a esperança e o amor. Na última semana nós falamos um pouquinho a respeito da fé viva que existia dentro do coração daqueles homens, que ouviam e estavam dispostos a obedecer aquilo a qual Deus os havia chamado. E hoje, de uma forma muito especial, nós vamos aprender a manter o foco na esperança, o foco das nossas vidas, o foco de tudo aquilo que formos fazer, para que a presença do Senhor seja algo tão claro e o nosso foco permaneça ali no nosso Mestre. E nós vamos aprender hoje a manter esse foco na verdadeira esperança que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Para isso nós vamos ver um pouquinho a respeito de uma história que foi um encontro do Senhor Jesus com um paralítico no tanque de Betesda. Um homem que estava ali já praticamente sem esperança. Ele não tinha mais esperança de que a vida dele pudesse mudar. Ele já sofria daquele problema ali físico há mais de 38 anos. E o texto de João, no capítulo 5, versículos de 1 a 15, vai contar um pouquinho dessa história. A palavra de Deus ela vai dizer que algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Oliveiras, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivessem. E um dos que ali estavam era um paralítico que fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Que Deus, o Senhor, abençoe a leitura
dessa palavra, desse trecho tão especial da palavra de Deus ao nosso coração. Aquele homem, ele estava ali e ele buscava uma oportunidade, ele buscava uma situação ali para ser curado. Existia ali naquele lugar uma crença de que descia um anjo, agitava, movimentava as águas, e quando isso acontecia, o primeiro a entrar nas águas, ele seria curado. Era essa a crença daquela época, e por isso que naquele lugar muitos se reuniam, muitos doentes se reuniam ali naquele lugar. E o Senhor Jesus, ele chega ali, naquele lugar ali, no tanque de Betesda, na ocasião de uma festa que ele foi, numa festa dos judeus ali em Jerusalém. E eu fico tentando imaginar o Senhor Jesus olhando todas aquelas pessoas e de repente o olhar dele se cruza com um paralítico. De alguma forma aquele homem chamou a atenção do Senhor Jesus. E de repente o Senhor Jesus ele se aproxima e começa a conversar com aquele homem. E ele faz uma pergunta que quando eu leio, quando lemos isso logo pela primeira vez, e nós vemos aquele texto, parece que era uma pergunta meio óbvia que ele faz para aquele homem. O versículo 6 vai dizer que quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: quer ser curado? A história desse encontro, desse paralítico com Jesus, ela é bem diferente de um encontro, por exemplo, que o Senhor Jesus ele teve com um cego chamado Bartimeu. A postura daquele cego, que é narrado lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, quando ele ouve a multidão se aproximando com o Senhor Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o encontro do Senhor Jesus com esse paralítico é diferente. Jesus vê aquele homem parado, prostrado, sentado ali, e ele começa a conversar com ele. Aí eu fico imaginando o Senhor Jesus olhando para ele, o encontrando cabisbaixo, talvez lamentando, triste pela situação em que vivia. E de repente Jesus, ao conversar com ele, desejava ensinar ali a respeito de um Deus que poderia curá-lo e mudar a história da vida dele. E o Senhor Jesus ele começa a conversar e faz uma pergunta: você quer ser curado? Sempre que o Senhor Jesus ele se aproxima de uma pessoa tentando ali abençoar e levar cura, restauração, até mesmo um milagre na vida da pessoa, o Senhor Jesus ele faz isso porque o coração dele se compadece das pessoas. Todo milagre, meus irmãos, ele vem ali em duas direções. E tem algo que é a manifestação sobrenatural de Deus, mas tem também uma outra coisa que acontece no coração da pessoa, que ela desejar que um milagre aconteça. Essa pessoa estar aberta para um agir de Deus dentro da sua vida. Por isso que quando o Senhor Jesus ele chega e diz para aquele homem: deseja ser curado, Deus está ensinando aquele homem, a acreditar que Deus poderia mudar a história da vida dele. Uma coisa que eu tenho aprendido é que todo milagre, ele existe duas dimensões. Existe o lado divino, mas também existe o lado humano, que é o nosso coração. Crer que o Deus, o soberano Senhor, ele pode sim fazer algo de especial e sobrenatural na nossa vida. Nós precisamos crer e desejar que algo de diferente aconteça dentro do nosso coração. É muito interessante a resposta daquele homem em relação à pergunta que o próprio Senhor Jesus ele fez. Quando Jesus diz: olha, você quer ser curado? Na minha opinião, às vezes lendo esse texto, parece que a resposta é muito simples, dizer sim, eu quero. Mas lá no versículo 7, aquele homem começa a tentar explicar o que estava acontecendo. Dá uma olhada no texto. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Aquele homem, mesmo estando no lugar dos milagres, ele não conseguia receber o milagre, pois o foco estava distorcido. A esperança daquele homem estava sendo depositada nas pessoas à sua volta. Ele estava claramente desanimado, frustrado, amargurado. Olha só o que ele diz: enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim.
Ele não conseguiria receber um milagre na vida dele se ele dependesse das pessoas que estavam ali ao redor dele. As pessoas em sua volta, elas pensavam somente em si mesmas, ignorando aqueles que estavam à sua volta. Era quase que uma competição para ver ali naquele lugar quem é que seria abençoado e receberia um milagre. Agora é muito interessante que quando nós fazemos um paralelo com os dias de hoje, com os nossos dias, a atitude de muitas pessoas ao nosso redor continuam sendo as mesmas daquelas pessoas que estavam ali naquele tanque de Betesda junto àquele paralítico. Pessoas que são incapazes de ver a dor do outro, de ver a dor daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não é esse o sentimento às vezes? A sensação que temos em nossos dias é que cada um está pensando simplesmente naquilo que é seu. Quando o Senhor Jesus ele se aproxima da vida de uma pessoa, esse tipo de postura começa a ser mudado. Aquele paralítico ele sentia na pele, o individualismo muito grande das pessoas que o cercavam, e isso trazia graves sentimentos dentro do coração dele, que jogava ele para baixo. E por causa de toda essa condição que ele vivia, ele começou durante aqueles 38 anos a gerar alguns conflitos que precisavam ser resolvidos dentro do coração daquele homem. Jesus ele desejava muito mais do que simplesmente curar o físico, ele queria trazer um ensinamento de restauração completa na vida daquele homem. E por causa daqueles conflitos internos dentro do coração dele, ele já havia praticamente perdido a esperança de que algo pudesse acontecer de diferente, de que ele pudesse ter ali a cura daquela situação em que ele vivia. Olha a palavra de Deus ali, o que diz a respeito da resposta dele ao Senhor Jesus: eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. A água é agitada e quando eu estou tentando entrar, outro chega e passa. Eu fico tentando, ele se arrastando e as pessoas atropelando e indo ali na frente dele. Aquele homem, ele sabia que em sua condição física seria impossível fazer o que era necessário, segundo as crenças deles, para que eles fossem curados, para que a cura acontecesse. Agora, existia no coração desse homem uma sinceridade, um desejo de ser curado. Ele não estava ali naquele tanque porque ele não tinha o que fazer. Ele não estava ali porque ele estava com vontade de ser curado para simplesmente participar de uma maratona, de uma corrida de rua, Ele estava ali porque ele procurava um milagre que pudesse fazer com que ele voltasse a andar. Era algo sobrenatural que ele estava procurando. Ele buscava ali um milagre vindo da parte de Deus. E ali naquele encontro com Jesus, ele começa a aprender que o verdadeiro milagre de Deus, ele pode acontecer independente das circunstâncias humanas. Ele era ali, estava incapaz de correr e de se jogar naquelas águas. E o Senhor Jesus aparece com um desejo ali de trazer essa cura e essa restauração. Jesus, ao se aproximar daquele homem, ele chama a atenção dele dizendo: você precisa ter fé, você deseja ser curado. E o Senhor está dizendo: olha, você precisa crer que é possível que o Deus de amor possa restaurar o seu coração. O Senhor desejava restaurar o foco da vida daquele homem. Ele estava depositando a sua esperança nas pessoas. E a esperança dele precisava estar naquele que poderia curá-lo, que era o Senhor Jesus, que era aquele homem, o Filho de Deus, que poderia fazer o impossível acontecer. Sabe, uma aplicação que nós fazemos para as nossas vidas é que muitos de nós perdemos o foco no meio da dor que nós enfrentamos. Muitas pessoas perdem o foco no meio da dor que enfrenta. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos depositando a nossa esperança naquilo que não deveria ser. Ao invés de nós colocarmos a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso, no Supremo Senhor dos céus e da terra, às vezes colocamos o nosso foco em nós mesmos, às vezes nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando nós colocamos
o hiperfoco somente em nós, nós conseguimos enxergar somente as coisas ruins que acontecem conosco. E às vezes nós vamos enxergar desgraça em cima de desgraça, porque a nossa situação em que estamos vivendo, as lutas que estamos enfrentando, às vezes elas crescem e começam a tomar conta do nosso coração. Na dor que assola o nosso coração, nas decepções que abatem a nossa alma e em conflitos que nós não conseguimos lidar, às vezes em angústias que dominam a nossa mente, isso pode fazer com que a gente perca o foco da nossa esperança. Quando nós perdemos o foco, nós começamos a viver uma vida triste e às vezes nós vivemos até uma vida miserável. E espiritualmente falando, nós às vezes nos condicionamos a viver com migalhas espirituais na nossa vida, uma vida tão rasa e sem sentir a verdadeira presença de Deus por causa das lutas que estão acontecendo dentro do nosso coração. E isso faz às vezes com que as pessoas experimentem um mínimo num relacionamento com Deus. Quando eu e você passamos por lutas e batalhas, Deus está nos dando a oportunidade de fortalecermos a nossa fé, crendo que Deus sim pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Você conhece pessoas que perderam a esperança? Talvez você que está participando desse culto chegou a acessar esse link, né? E você é uma dessas pessoas que tem perdido a esperança por não saber lidar com lutas e batalhas, com frustrações às vezes que acontecem na sua vida. Uma coisa que eu creio e que a palavra de Deus mostra para nós é que quando nós buscamos o Deus da esperança e nós aprendemos a depositar a nossa confiança nas mãos desse Senhor, desse Deus que é poderoso para mudar a nossa história, e não só isso, Ele é capaz de reajustar o foco da esperança da nossa vida. E Ele começa a devolver ao nosso coração, através da fé, a certeza de que aquele que está conosco, aquele que é por nós, Ele é capaz de nos dar a vitória naquilo que nós precisamos apresentar diante do Senhor. Você crê nisso? Que Deus é poderoso? Se você crê, por que então às vezes você se deixa abater pelas lutas que batem ao seu coração? A história desse paralítico vai começar a mostrar a ação de um Deus que deseja mudar a vida dele, e é o mesmo Deus que deseja mudar a nossa vida, fazendo com que o foco da nossa esperança esteja no Senhor em toda e qualquer situação. Meus irmãos, tem coisas na nossa vida que somente Deus pode fazer, mas tem coisas na nossa vida, tem atitudes, tem decisões que eu e você, nós precisamos tomar, que não é Deus quem vai fazer isso. E quando nós estamos passando pelas batalhas da nossa vida, às vezes nós confundimos esse tipo de coisa e nós ficamos numa inércia tão grande que às vezes nós não percebemos aquilo que nós temos de fazer. Quando nós olhamos somente para a dor, somente para a nossa dor, nós às vezes nos colocamos numa situação de paralisia tão grande que às vezes até a vontade de viver acaba, não é verdade? Por isso que quando o Senhor Jesus ele se aproxima daquele paralítico e ele faz a pergunta, olha, você deseja ser curado? Ele desejava ali restaurar o físico, o emocional, ele desejava restaurar aquele homem por completo. E diante daquela pergunta, aquele homem começa a explicar para o Senhor Jesus de como a vida era dura. Ele não consegue responder aquela pergunta. Irmãos, às vezes nós não conseguimos olhar além das coisas que estão à nossa volta. E nós às vezes nos tornamos incapazes de olhar para Jesus, aquele que precisa ser o foco da nossa vida, aquele que nós temos que depositar a nossa fé, crendo que o Senhor, Ele vai agir na nossa vida e em nosso favor. Sabe por quê? Porque somente Deus pode nos dar forças para lutarmos as batalhas de todo dia.
Somente em Deus, no Senhor, por sua graça e misericórdia sendo derramada, nós poderemos ter vitórias. Somente o Senhor, Ele pode restaurar o foco da nossa vida. E isso vai nos levar a um relacionamento que nos ensina a depositar a nossa esperança no Senhor. Dá uma olhada em Salmo 46, versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que mantém a sua fidelidade para sempre. Como é feliz quando eu e você, nós depositamos no Senhor a nossa esperança, crendo que o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra é aquele que conduzirá a nossa vida para o centro da vontade do Senhor. Dá uma olhada lá em Romanos 12:12. Se você tem passado por lutas, olha só o que diz Romanos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Sabe qual é o ensinamento, meus irmãos? Não importa qual seja a sua luta ou o que você precisa fazer, não importa. Você precisa aprender, através da fé, a depositar a sua fé na esperança desse Deus que ama você, desse Deus que se importa com você, na certeza do amor desse Pai amoroso que deseja que você possa vencer toda e qualquer situação a qual você está passando, seja nos teus relacionamentos, seja nos teus negócios. Deus deseja levar você a um relacionamento profundo com o Senhor. Sabe por quê? Se não dependermos do Senhor, nós não conseguiremos dar nem mesmo um passo na nossa vida. Nós dependemos desse Deus. Agora, se você espera o seu socorro em alguma pessoa que está à sua volta, em algum homem, você pode se decepcionar e permanecer com um sentimento de derrota. Para que você possa depositar a sua esperança e o foco da sua esperança esteja no Senhor, é preciso que você esteja com o coração disposto a aceitar a cura que Deus deseja trazer ao seu jeito de viver a vida. Da mesma forma que aquele homem, aquele paralítico, ele precisou ajustar algumas coisas, parar de olhar ao seu redor. Quando ajustamos o foco da nossa vida, nós experimentamos a presença de um Deus que ouve as nossas orações e os nossos olhos começam a ser abertos para percebermos que Deus nunca nos abandona, que Deus nunca nos abandonou, Ele sempre esteve e está presente. Você que participa desse culto, talvez o Senhor Jesus, Ele está tendo um encontro contigo neste momento e Ele faz uma pergunta a você. Você quer ser curado? E talvez a sua resposta, olhando simplesmente para si mesmo, pela forma como você está vivendo, de uma maneira às vezes tão vazia, você vai dizer, não dá. Tem impedimentos, tem isso, tem aquilo. Eu tenho vivido longe de Deus há tanto tempo. Eu tenho vivido com uma fé fria. Eu tenho vivido com um amor já esfriando dentro do meu coração. Quando eu olho para mim mesmo, não é mais possível que algo aconteça, que alguma mudança aconteça ou possa acontecer. E de repente o Senhor Jesus começa a dizer, olha, mude o foco da sua vida. Comece a ajustar a mira do seu foco naquele que é capaz de fazer infinitamente mais, que é o próprio Senhor Jesus. Você conhece pessoas que perderam o foco por causa de batalhas? Pessoas que pararam de olhar para o Senhor e pessoas que às vezes só atraíram coisas piores para a sua vida. Meus irmãos, quando nós caminhamos longe da presença de Deus, nós trazemos desgraça para dentro da nossa vida. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé, dando desculpas, justificativas humanas, pessoas que foram incapazes de depositar o foco das suas vidas no Senhor.
O foco estava simplesmente na sua própria dor e essas pessoas se deixaram levar por uma estratégia diabólica que os afastaram dos caminhos do Senhor. Pessoas que alimentaram um coração amargo, cheio de dor, que viviam uma religiosidade, que viviam uma retroalimentação da dor que viviam e que não permitiam que aquela dor fosse embora. E essas pessoas, por causa de tanta dor, acabaram perdendo a esperança de que as coisas poderiam acontecer de forma diferente. Eu me lembro de uma senhora que eu atendi, chamada Fátima. Ela chegou ao gabinete uma vez com o coração muito destruído, muito ferida, uma pessoa magoada por pessoas, magoada com a igreja. A sensação que dava é que ela estava realmente aprisionada de um jeito de viver tão raso, tão medíocre, sentimento de traição, sentimento de falta de valor próprio, havia perdido a sua própria identidade. E que no momento em que ela entendeu que o Senhor Jesus desejava curá-la, ela começou a viver a vida de um jeito totalmente diferente. Ela teve que aprender a listar nome de pessoas que ela nutria sentimentos ruins para que ela pudesse apresentar diante de Deus. Pessoas que, ao invés de protegê-la, que ela tinha a expectativa de proteção, acabaram por julgá-la, por condená-la e por jogar palavras que faziam com que o sentimento do coração dela fosse cada vez pior. E quando ela começa a entender que Jesus desejava curar e restaurar o coração dela, Deus começa a fazer uma faxina geral dentro do coração. E Deus começa a derramar perdão, restaurar esperança, aumentar a fé. E ela experimenta a verdadeira cura do Senhor Jesus dentro da sua vida. Ela teve a oportunidade de olhar para um Jesus que ela não conhecia, de um Jesus que deveria e que queria amar e demonstrar amor em todo o tempo, em todos os detalhes da vida dela. Aquela mulher começa a ser restaurada, a identidade dela começa a ser restaurada e ela começa a entender que ela era filha de Deus e o Senhor tinha o melhor para ela. Ela começou a mudar o foco da vida dela. Ela parou de olhar para as circunstâncias que fazia com que a esperança fosse embora e o foco da vida dela foi depositado diretamente no Senhor. E ela teve que se levantar, ela teve que desejar, ela teve que lutar para que aquela cura ela acontecesse dentro do coração e da alma dela. Quando nós olhamos para esse texto, lá em João capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Essa é a história daquele paralítico. Qual é a sua história? O que Jesus precisa fazer de milagre na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Talvez você chegou nesta transmissão e neste culto e o Senhor ele está fazendo uma pergunta para você da mesma forma como fez para aquele paralítico. Você deseja ser curado? Você deseja ser curado das suas lutas emocionais? Você deseja ser curado da sua frieza espiritual? Você deseja ser curado com a restauração da sua identidade, saber o valor que você tem em Cristo e o quanto Deus ama você? Você precisa ser curado, talvez, de um jeito de viver que você já vive há tanto tempo, mas que esse jeito de viver não tem glorificado o nome de Deus. Para isso, talvez você tenha que fazer algo prático. Lembra que eu disse que o milagre ele tem a dimensão sim daquilo que vem de Deus, mas tem coisas que nós precisamos fazer. E talvez a atitude prática que você precise fazer numa mensagem como essa, sendo desafiado pelo Senhor, é abrir mão de sentimentos destrutivos que às vezes têm afundado você ainda mais a um lamaçal de pecado, lamaçal às vezes de rebeldia.
e de viver a vida independente daquilo que é vontade de Deus para você. E o desafio do Senhor para você hoje talvez seja que você precisa aprender a adorar a Deus no meio das lutas que você tem vivido, no meio das crises que você esteja ou está enfrentando. Você precisa aprender a adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, agido com misericórdia na sua vida, por aquilo que Ele já fez. Talvez o que Deus Ele deseja é que você aprenda a adorar ao Senhor, abrindo o seu coração para permitir que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. E talvez a atitude prática que você precisa tomar hoje é voltar a falar com Deus, a abrir o seu coração, a depositar as coisas que têm machucado e ferido você. E você precisa se apresentar diante do soberano Senhor e depositar diante dele a sua dor, a sua luta e os seus medos. E Deus está dizendo, olha, quando você aprender a fazer isso, você está entendendo que o foco da sua fé, o foco da sua esperança precisa ser mantido na pessoa do Senhor. Precisa ser mantido na presença daquele que pode fazer infinitamente mais. Talvez o maior desafio que você tem hoje é deixar Deus revitalizar a sua fé, renovar a sua esperança, para que o seu coração experimente o verdadeiro amor de Deus na sua vida. Qual é a atitude prática que você pode tomar hoje no final dessa mensagem? Talvez você vai fazer uma lista de sentimentos ruins, de pessoas que feriram você, de pessoas que talvez você precise pedir perdão. E você vai começar a apresentar essas pessoas diante do Senhor. Você vai fazer uma lista, talvez, de sentimentos destrutivos que têm tomado conta do teu coração. E depois você vai contar para Deus aquilo que você escreveu. Para isso, talvez você vai precisar de ajuda. E se você precisar de ajuda, você vai mandar uma mensagem para a pessoa que enviou esse link para você, ou talvez você vai ligar aqui para nós, você vai poder pedir ajuda e nós seremos aqueles que Deus pode usar para restaurar a sua identidade, para ajustar o foco da sua esperança naquele que pode amar, aquele que deseja que você entenda o amor do Senhor. Jesus hoje Ele se aproxima de você. Talvez o Senhor hoje, ao olhar para o teu coração, Ele vê que você está prostrado, da mesma forma como aquele homem estava ali, já sem esperança. Talvez o seu coração hoje está cheio de justificativa para tentar explicar por que a vida é dura, por que é difícil, por que você não consegue, da mesma forma como aquele paralítico fez. E esses anos de experiências ruins, talvez, têm feito com que você desenvolva um coração amargo, triste, com foco desajustado. Tem uma pergunta para você: onde é que está o foco do seu coração? Onde é que está o foco da sua esperança? Talvez o Senhor Jesus está fazendo essa pergunta para você. Você quer ser curado? Qual vai ser a sua resposta para o Senhor hoje? O maior desafio é você parar de olhar o lugar onde você está, depositar a sua esperança em pessoas, não depositar a sua esperança em métodos, nem em líderes, mas você vai depositar e começar a olhar a partir de hoje e apresentar os motivos do seu coração no trono da graça que é Jesus. Sabe por quê? Porque somente Ele é capaz de renovar a esperança do seu coração e dar forças para você continuar a crer e experimentar a verdadeira mudança. Que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho a respeito da religiosidade que nos impede de ver o sobrenatural de Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração e ela se torne prática na sua vida e possa te aproximar ainda mais do Senhor Jesus. No nome dele que nós oramos para que isso aconteça. Que Deus te abençoe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a
Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você foi abençoado, a palavra de Deus falou ao seu coração, que você possa, durante este dia, refletir, durante esse tempo, refletir os ensinamentos do Senhor, aquilo que Deus tem falado com você, e você possa multiplicar a bênção que Deus tem derramado sobre a sua vida para outras pessoas, Como você faz isso? Enviando o link dessa mensagem, compartilhando aquilo que Deus está falando ao seu coração, e que a alegria do Senhor possa envolver você
todos os dias da sua vida, viu? Que a graça do Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do doce Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.